Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado esse Evangelho do dia, nesse dia 12 de maio, quinta-feira, quando teremos aí o Evangelho de João, capítulo 13, de 16 a 20, está escrito aí para você. E vamos proclamar então a palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito. O que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A igreja celebra hoje, dia 12, quinta-feira, Santos Nereu e Aquiles. Viveram entre os séculos III e IV. Foram soldados romanos que perseguiram cruelmente os seguidores de Cristo. Porém, diante da coragem e da fidelidade dos cristãos torturados, converteram-se ao cristianismo e mantiveram-se fiéis ao Senhor Jesus até o martírio deles também, né? Interessante, cor vermelha. E nesse vai e vem dessa história da igreja, história do povo de Deus, nós vamos encontrar, né, pessoas que ouvem a palavra, põem em prática e incentiva outros a ouvirem, colocar em prática. Pessoas que ouvem a palavra dão testemunho verdadeiro da palavra, como fizeram esses santos, né? A ponto de perderem a própria vida. E aqueles que não vão ouvir a palavra, né? Não vão ouvir, não querem ouvir, vão sempre achar dificuldade com a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela tira um pouco aquele conforto que nós temos, né? Uma vida individualista, uma vida dedicada a si mesmo, na realidade, porque Jesus Cristo não veio para nos ensinar o individualismo, mas pelo contrário, veio mostrar a importância do coletivo, né? Da comunidade, enfim. E o que nós vemos no Evangelho hoje, né? É uma cena da Semana Santa, né? Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, ele diz: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Então Jesus dá o exemplo, né, o exemplo de como nós cristãos devemos seguir pelo mundo, a serviço das pessoas. Dá vontade às vezes de não servir ninguém, né? Aquela tentação: estou cansado, a gente faz de tudo, as coisas não melhoram, porque não depende só de nós, né? Não depende só de nós cristãos. O que depende de nós é semearmos a palavra, semearmos as boas ações, né, em Cristo, mostrarmos para as pessoas o quanto vale a pena, né, sermos cristãos, porque as pessoas procuram exemplo de vida, né? Você vê como é que a vida dos santos encantam as pessoas. Às vezes eu leio a vida de um santo, eu, padre, fico encantado com a vida daquele santo. Puxa vida, que testemunho que aquelas pessoas deram no seu tempo, com todas as dificuldades, foram fiéis até o fim. Então Jesus está aqui, o Evangelho mostra que, mesmo diante da bondade de Jesus, né? Mesmo diante de tudo que Deus faz, né? Jesus, mesmo sendo Deus que se fez homem, ele dá um exemplo. Se quisermos ser exemplo no mundo, devemos lavar os pés uns dos outros, dar um exemplo de trabalho, de serviço. Veja, na comunidade, eu sempre falo nas minhas missas, de vez em quando eu falo, né? Quando eu lembro, né?
na comunidade. Quem é mais importante na comunidade? É aquele que serve. É interessante. As pessoas lembram das pessoas que servem a comunidade. Ah, eu preciso de uma cadeira, vai em tal lugar que a pessoa tem. Ah, precisamos limpar a igreja, vai chamar a pessoa lá que ela é pronta, ou ele é pronto para trabalhar, né? Então o serviço chama atenção e converte muito mais. Nós não convertemos ninguém com palavrinhas bonitas, com roupinhas bonitas, não convertemos ninguém não. Posso garantir para vocês, com meus quase 30 anos de padre, realmente nós não convertemos ninguém com palavras bonitas. Convertemos com atitudes. Quando as pessoas veem em nós, né? Atitudes diferentes do mundo. Porque mundo pelo mundo, está todo mundo cansado. Então quando eles veem, as pessoas veem em nós cristãos, atitudes de amor, compaixão, amizade, eles se sentem inspirados a seguir o mesmo Deus, a estarem na mesma comunidade, porque todo mundo procura ser feliz. E quando veem sinais dessa felicidade, seja em qual for pessoa ou comunidade, eles querem participar. Então o evangelho de hoje mostra isso, Jesus que lava os pés dos discípulos e dá para nós o exemplo, né? Acolhemos Jesus, quem Deus enviar, acolhemos as pessoas que Jesus envia, mas também acolhemos mais ainda quando eles dão sinais de vida, de esperança, não sinais de morte. Porque sinais de morte está cheia por aí. Até cansa a gente de falar dos sinais de morte. Você não está cansado? Todo mundo está cansado. Sinais de morte da Amazônia, sinais de morte dos rios, sinais de morte das pessoas pobres, de crianças, né? Sinais de morte pela falta da medicina, muitas vezes falta de hospitais. Está cheio de sinais aí de morte. Cabe a nós darmos sinais de vida numa sociedade que nos apresenta muitos sinais de morte. O evangelho de hoje é muito bonito. João 13, 16 a 20, está escrito aí no quadrinho. Hoje eu não pude filmar, mas é para a gente pensar, né? Quais são os sinais de vida que nós temos de serviço na nossa vida e na nossa comunidade. Eu me despeço aqui, desejando a você, irmão e irmã do Evangelho do Dia, compartilhe nosso trabalho, siga o nosso canal é pequeno ainda, temos 2.100 e poucos seguidores, mas tá bom, né? Quem sabe você também se torna um seguidor do nosso canal. Beijão no seu coração, fique em paz, até a noite com a oração da noite, que já está prontinha aqui. Tchau, um abraço.